vou estar sempre ao seu lado aqui próximo. Senta aqui. Eu levar o pessoal. Não, senta ali atrás. Não, ele precisa ficar perto de mim, precisa ficar aqui no meu ouvido o tempo todo. Muito boa noite. A Assembleia Legislativa de São Paulo agradece a presença de todos os senhores para esta data tão importante. Vamos nos preparar para darmos início a esta sessão solene. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Convidamos para integrar a mesa principal dos trabalhos o ilustre deputado estadual e secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas Lopes. Chamamos agora, muito honrosamente, o senhor Fábio Brizotti da Silva, grande mestre do Estado de São Paulo, da Ordem de Molay. E também o ilustre mestre e conselheiro do Estado de São Paulo, da Ordem de Molay, Caio César Álvares Louro Neto. Anunciamos também a presença fundamental para a realização e sucesso deste evento, do eminente irmão Clóvis Messias, portador da Cruz da Perfeição Maçônica. Encontram-se também presentes e devem se considerar como integrantes da mesa principal de trabalhos o senhor Eduardo Micieluc, grande mestre estadual adjunto, Mateus de Menezes Mazelli, segundo grande mestre adjunto do Estado de São Paulo da Ordem de Molay, Rodrigo Varotti, secretário adjunto de entidades paramaçônicas do Grande Oriente Paulista, Fábio Alexandre Gomes, ex-grande mestre do Estado de São Paulo da Ordem de Molay, Rodrigo César Cardoso, ex-grande mestre do Estado de São Paulo da Ordem de Molay, Daniel Henrique Fonseca, ex-mestre conselheiro estadual, Fábio Ocanoto Júnior, ex-mestre conselheiro estadual, Kleber de Mouro de la Libera, ex-grande mestre do Estado de São Paulo da Ordem de Molay e atual secretário de saúde do município de Barretos, Fábio Coutinho Teixeira, consultor do capítulo São Vicente Máter do Estado de São Paulo, Claudinei Correia Alves de Araújo, presidente da Associação Alumni 9 de Julho para Sêniors de Molay, Carlos Alberto Medalha Filho, secretário de Filantropia do grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem de Molay. Anunciamos também a presença do representante da gloriosa Polícia Militar, capitão da Polícia Militar Magalhães, representando aqui o coronel da Polícia Militar Navarro, chefe da Assessoria Policial Militar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Enviaram também suas correspondências em agradecimento pelo convite. O coronel da Polícia Militar, secretário de Estado, chefe da Casa Militar, Admir Gervásio Moreira. Também a loja maçônica Luz de Brodowski, 072, que aqui também nos envia, muito honrosamente, uma carta muito bonita e nos parabeniza a todos pela realização do evento. O secretário-chefe da Casa Civil, Sidney Stanislau Beraldo. O secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, deputado Edson Aparecido. Também
A presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, senhora Lu Alckmin, felicita a todos pelo evento, desejando pleno êxito. O excelentíssimo desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Ivan Ricardo Garizio Sartori, parabeniza também a todos pelo evento. Também a secretária Linamara Riso Batistella, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cumprimenta a todos. O presidente da Câmara Municipal, José Polici Neto, vereador, cumprimenta também pelo evento. O eminente secretário de Estado, Rodrigo Garcia, secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, muitos secretários enviando suas cartas, suas correspondências, nos enchendo, portanto, a todos nós, engalanando-nos de orgulho. O secretário Dr. Júlio Semeghini, eminente secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo. Também, colega nosso, deputado Pedro Bigardi, líder do PCdoB, também encaminha os seus cumprimentos efusivos a este evento. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta não é uma sessão comum. Esta é uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, ela obedece à rígida forma sacramental, prevista no regimento interno desta casa. Não se pode convocar uma sessão solene para qualquer motivo. Só se pode convocar uma sessão solene para um motivo que tenha importância de natureza pública e social. E só pode ser convocada a sessão solene por iniciativa de deputado e por convocação do presidente da casa, após a deliberação do Colégio de Líderes, que representam todos os líderes desta Casa de Leis. Essa sessão foi aprovada por unanimidade e ela se realiza no plenário principal desta casa, o plenário Juscelino Kubitschek, que é palco dos debates entre os deputados para a votação das leis que regem o Estado de São Paulo. E nas cadeiras em que os senhores se encontram sentados juntamente com essas mesas, foi promulgada a Constituição do Estado de São Paulo no ano de 1989. Esta sessão solene foi orgulhosamente convocada para homenagear o Dia da Ordem de Molay. Convido a todos os presentes para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do subtenente PM Rogério Carvalho, o 130 de 31.
Agradecemos a execução do hino sob a regência do subtenente da Polícia Militar Rogério Carvalho, instituição esta que sempre tem cooperado com a sociedade e, em especial, aqui com o nosso Poder Legislativo de São Paulo. Muito obrigado, uma boa noite a todos os senhores. Vamos a alguns informes. Primeiro, uma curiosidade, o cerimonial. Sempre há aquela dúvida sobre se devemos cantar o hino nacional, todos virados para a bandeira ou não. O cerimonial militar indica que, nas cerimônias militares, em que a bandeira é hasteada atrás das autoridades e de frente para a tropa que haver, nesse caso, sim, para que as autoridades não fiquem de costas para a bandeira, elas se viram e, de frente, cantam o hino nacional. Nos demais casos, pelo cerimonial, não há necessidade. Informamos a todos os presentes que esta sessão solene será transmitida pela TV Assembleia no próximo domingo, dia 18 de março, às 21 horas. NET, quem tem a NET no canal 13, quem tem a TVA no canal 66, TVA Digital, canal 185, e TV Digital Aberta, canal 61.2. Só uma curiosidade, há uma audiência de 250 mil ouvintes por minuto, que é uma rádio, equivalente a uma rádio em horário de grande audiência, em pico de audiência. Portanto, estaremos sendo assistidos por um grande número de espectadores, o que aumenta ainda mais a responsabilidade para a execução de um grande evento. Passo a leitura, principalmente aos nossos telespectadores, aqueles que acompanham, a todos os presentes, do significado desta sessão solene. A Ordem Demolei é uma organização para jovens entre 12 e 21 anos de idade, tendo estado ativa por mais de 80 anos, e se orgulha de ser uma sociedade fraternal juvenil de milhões de membros. Seu patrono, Jacques de Molay, foi expedicionário das cruzadas no século XIV. Morreu queimado no poste, por se recusar a trair seus irmãos e seguidores, deixando, portanto, um legado de lealdade e virtude. Do seu exemplo, a Ordem de Molay aprendeu a lição e importância da honestidade, da lealdade e do amor fraterno. Nós reverenciamos sua memória e tentamos viver nossas vidas baseados nesses princípios ideais com os quais qualquer jovem pode conviver. Possui a Ordem de Molay em seu fundamento 7 princípios essenciais, os quais são chamados de virtudes cardeais de um de Molay: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Os propósitos da Ordem de Molay são muitos, sociais e de caráter construtivo. Pode-se dizer que as atividades são variadas, mas sempre com algo em relação ao próximo. Na Ordem de Molay, o jovem é encorajado a se expressar e fazer suas opiniões conhecidas, falar com outros jovens e discutir problemas comuns à juventude. Também na Ordem de Molay, o jovem será ajudado a se tornar um tipo de pessoa que será um crédito para a sociedade. Não por ser forçado a isso, mas porque sentirá uma vontade própria, porque esta é a coisa certa a fazer como homem e como integrante da Ordem de Molay. Com todas as pressões de hoje exercidas sobre os jovens e as experiências postas sobre eles, cabe-lhes o direito de responderem ao chamado, enquanto jovens e como resultado. O mundo tem o direito de esperar que eles conduzam suas vidas de acordo com tais ensinamentos. A Ordem de Molay tem o poder de alistar jovens de bons princípios e transformá-los em líderes
dando-lhes ensinamentos e leis diárias para dirigir os rumos de suas vidas e até de sua nação. Cada novo Demolei é um líder em potencial. Falta-lhes o devido treinamento, que é conferido pela ordem. Os baluartes da ordem são a defesa das liberdades: religiosa, representada pelo livro sagrado; civil, representada pela bandeira nacional; intelectual, representada pelos livros escolares. Assim prescreve a ética de um Demolei. Um Demolei serve a Deus. Um Demolei honra todas as mulheres. Um Demolei ama e honra seus pais. Um Demolei é honesto. Um Demolei é leal a ideais e amigos. Um Demolei executa trabalhos honestos. Um Demolei é cortês. Um Demolei é sempre um cavalheiro. Um Demolei é um patriota, tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Um Demolei sempre permanece inabalável a favor das escolas públicas. Um Demolei é o orgulho de sua pátria, seus pais, sua família e seus amigos. A palavra de um Demolei é tão válida quanto sua confiança. Um Demolei, por preceito e exemplo, deve manter os elevados níveis aos quais ele se comprometeu. Como organização não governamental, reconhecida pela ONU, que se preocupa em reunir jovens, portanto se preocupa em garantir o futuro e prescreve ensinamentos de ética e liderança, entre outras virtudes, não há como um órgão público, como o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, deixar de prestar a sua homenagem e fazer a sua reverência. Nesse instante, seguindo os termos regimentais, eu tenho a honra de passar a palavra a um ilustre colega com o qual já tive a honra de trabalhar em meu primeiro mandato. Aliás, em nosso primeiro mandato. Chegamos aqui a esta Casa Legislativa em 2007, iniciando o primeiro mandato. E durante este mandato houve uma grande proximidade, calcada em valores, em princípios, na maneira de ver a política, na maneira de ver a função pública, na maneira de encarar o que é um servidor público, no sentido daquele que serve à causa pública. A aproximação foi muito grande. Disputamos a reeleição para deputado estadual. Este nosso colega, para meu orgulho, foi o deputado estadual mais votado do estado de São Paulo. E para minha satisfação, eu estive entre os 3 deputados mais votados de São Paulo. O segundo foi também um jovem de primeiro mandato, o deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa. Isto significa que 3 deputados iniciantes, sem experiência no exercício da política, mas que exerceram suas atividades com seriedade, com preocupação com a coisa pública e, sobretudo, sem mentir, olhando nos olhos das pessoas e mostrando vontade de resolver os problemas, acabaram, de certa forma, mostrando o que é fazer a política. E, ao ser convidado pelo excelentíssimo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, um homem ético, um homem de princípios, um servidor público correto, para ocupar o cargo de secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas me convidou para presidir as sessões e acompanhar, coordenado pelo nosso mestre Clóvis Messias, todas as questões relacionadas à ordem Demolei. E me disse, abre aspas, Capês, lhe passarei de tudo aquilo que tenho e que consegui no meu primeiro mandato, um dos meus maiores tesouros, o futuro preparado pela ordem Demolei. Com a palavra, o eminente deputado e secretário Bruno Covas Lopes.
Certa vez, um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu o seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou com um belo cheque. O pintor ficou surpreso e disse: "O senhor já me pagou pela pintura do barco." "Mas não é o trabalho de pintura que estou lhe pagando. É por ter consertado o vazamento." "Ah, mas foi um serviço tão pequeno. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante." "Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci-me de mencionar sobre o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me de que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando os vi sãos e salvos. Então examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida dos meus filhos. Não tem dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação." Senhoras e senhores, amigas e amigos, irmãos e cunhadas, queridos sobrinhos, nobre deputado Fernando Capês, que preside esta sessão solene, a Ordem de Molay é uma instituição mundialmente reconhecida por congregar jovens, líderes apoiados no amor filial, na reverência pelas coisas sagradas, na cortesia, no companheirismo, na fidelidade, na pureza e no patriotismo. Essas virtudes, aliadas à ética e à solidariedade, constituem valores indispensáveis em nossa sociedade. Portanto, estarmos hoje aqui, reunidos em sessão solene, para junto comemorarmos o Dia do Demolay, é sem dúvida algo de muito orgulho para todos nós. Foi por iniciativa da Ordem de Molay que a Lei número 13.764 de 2009 foi aprovada, criando o Dia Estadual do Cadastro do Doador de Medula Óssea. Com o advento desta lei, o dia 6 de outubro passou a ser um marco de fomento à solidariedade, estimulando toda a população paulista a efetuar o cadastro de doadores. Outra importante iniciativa da Ordem de Molay, aqui no Estado de São Paulo, é o projeto de lei número 35 de 2009, que institui o programa de coletas de pilhas e baterias nas escolas públicas de São Paulo. Esse projeto já tramitou pelas comissões daqui da Assembleia e encontra-se na ordem do dia, pronto para ser votado. A ideia não se tornou lei ainda, mas influenciou uma recente conquista. Por ter sido nomeado pelo governador Geraldo Alckmin, secretário de Estado do Meio Ambiente, pude estar à frente da assinatura dos primeiros termos de acordo setorial de logística reversa. Conseguimos o compromisso da ABINE, entidade que representa o setor elétrico e eletrônico, de que as empresas produtoras e importadoras vão custear o destino adequado de pilhas e baterias dentro do Estado de São Paulo. E na condição de secretário do Meio Ambiente, gostaria de me colocar à disposição da Ordem de Molay
para realizarmos ações em todo o estado de São Paulo. Gostaria de compartilhar com vocês a missão de conscientizar a população paulista para questões da sustentabilidade, seja com a substituição do uso de sacolas plásticas em supermercados, seja com a coleta de óleo de cozinha para que este não seja descartado na rede de esgoto, seja no plantio de mudas de árvores, seja na expansão do ecoturismo, enfim. Queria manter o diálogo com cada um de vocês para que possamos juntos continuar a contribuir pela qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Para terminar, quero parabenizar cada Demolei aqui presente, cada pai, cada mãe, enfim, cada familiar e amigo pelo belo exemplo de seriedade, de trabalho, de dedicação e amizade que por mais um ano vocês demonstram. Continuaremos juntos, construindo o futuro que sonhamos. Muito obrigado, boa noite a todos. Esta presidência concede a palavra ao senhor Carlos Alberto. Antes disso, antes de conceder a palavra, vamos aqui, principalmente em atenção ao telespectador que está nos acompanhando neste já domingo à noite, vamos assistir agora a uma apresentação de um vídeo sobre a Ordem Demolei. Então vamos, neste momento, repetindo vagarosamente para dar tempo à nossa produção, assistir a apresentação de um vídeo sobre a Ordem Demolei. Nós somos 2 milhões de membros em todo o mundo e mais de 100 mil no Brasil, distribuídos em mais de 500 cidades. Juntos, formamos a Ordem Demolei. Tentamos buscar eficiência, dedicação, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. Somos uma organização filosófica, fraternal e discreta, para jovens do sexo masculino com idade entre 12 e 21 anos. Bom, segundo o dicionário, organização é um substantivo feminino que significa a reunião de pessoas e esforços para um fim comum, cooperar em alguma obra, formar, dar uma mão ou quem sabe duas. E pelas duas vias de uma estrada, vamos e voltamos em busca do nosso fim comum, o desejo de melhorar a nossa sociedade em uma ação reta e baseada em princípios. Princípios esses que tomamos como virtudes: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. A ordem é inspirada na história de Jacques Demolei, 23º e último grão-mestre da Ordem dos Templários, nascido no século XIII e morto no século XIX, acusado arbitrariamente de heresia. Assim define-se a Ordem Demolei, uma organização formada por jovens incansáveis e que trabalham em benefício do próximo. E só estamos aqui hoje porque em 1919, um maçom chamado Frank Sherman Land fundou nossa ordem na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos. E outro maçom chamado Alberto Mansur trouxe a ordem para o Brasil 61 anos depois, fundando assim o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Em São Paulo, fundamos recentemente nosso 100º capítulo e vimos fazendo parte de nossa história. Muito bem, parabéns.
Agora sim, esta presidência concede a palavra ao senhor Carlos Alberto Medalha Filho, secretário de Filantropia do grande capítulo do Estado de São Paulo, da Ordem Demolay. Nobre deputado Fernando Capês, autoridades civis presentes, senhoras e senhores convidados, respeitáveis telespectadores. Como todos puderam ver, a Ordem Demolay tem como objetivo formar cidadãos melhores por meio do aperfeiçoamento moral, intelectual, ético e social de seus membros. E através da prática da benemerência, servimos aos nossos semelhantes, sem o objetivo de benefícios pessoais, políticos ou financeiros. Desenvolvemos e executamos projetos em benefício da sociedade civil nas áreas de educação, cultura, cidadania, saúde, meio ambiente e entre outras de interesse social. Promovemos e estimulamos a responsabilidade social de nossos membros e o espírito do voluntariado. São com esses ensinamentos que a Ordem Demolay serve à sociedade, através de trabalhos baseados no apoio às entidades de auxílio social em todo o solo paulista. A Ordem Demolay São Paulo possui hoje 100 unidades de atuação, as quais são chamadas de capítulos, distribuídas em 85 municípios paulistas. Congrega aproximadamente 3.500 jovens de 12 a 21 anos, e pelos nossos capítulos já passaram mais de 40 mil jovens. Orgulhamos-nos de ser a organização juvenil que mais realizou cadastros de doadores de medula óssea em todo o Brasil, contribuindo para a cura da leucemia em diversas pessoas doentes. Somos um dos corpos juvenis mais atuantes na assistência a creches, escolas e hospitais, através de eventos beneficentes organizados e realizados em todo o estado de São Paulo. Nós, da Ordem Demolay, assistimos aqueles que mais necessitam. Senhoras e senhores, acreditamos que a filantropia é a ferramenta essencial para a formação do jovem Demolay. E através da ação social benemerente, desenvolvemos em nossos membros a consciência social necessária para que se tornem adultos construtores de uma sociedade mais justa e perfeita. Muito obrigado. A presidência concede a palavra ao senhor Claudinei Correia Alves Júnior, presidente da Associação Alumni 9 de Julho, para senhores Demolay. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor deputado Fernando Capês, senhor Bruno Covas, meu irmão Caio César, tio Fábio Brizotti, meus irmãos, estamos aqui hoje para celebrar a memória de Jacques Demolay e a existência da Ordem Demolay. Creio que devemos hoje, mais do que nunca, nos lembrar o que a Ordem Demolay representa para cada um de nós, para nossos irmãos e para a sociedade. Estou aqui hoje representando a nobre Associação Alumni 9 de Julho, a qual tenho a honra de estar atualmente como presidente. Nós, Demolay Seniores, já não podemos mais atuar diretamente dentro dos capítulos, porém, temos o dever de aplicar os ensinamentos adquiridos como Demolays, seja na sociedade, em nossos lares e em nossas famílias. O jovem Demolay ativo, que está lá hoje, vai ser o adulto sênior Demolay de amanhã.
nossa condição, nossas responsabilidades, nossos pontos de vista mudarão totalmente. A Ordem Demolei nos proporciona ensinamentos que farão com que esta transição e essa nova fase de nossas vidas seja mais fácil, digna, honrada e benevolente. Infelizmente, não vivemos uma sociedade como gostaríamos. Temos jovens passando necessidades, jovens que não tiveram acesso às informações e oportunidades que nós tivemos. Sabe aquele mundo utópico em que todas as crianças têm um prato de comida na sua frente, onde toda criança tem a oportunidade de aprender alguma coisa na escola, onde elas têm um pai e uma mãe para abraçar e dar um beijo antes de dormir. Um mundo onde os idosos têm uma vida digna e confortável, junto de suas famílias e das pessoas que amam, onde eles não ficam sozinhos, onde eles não ficam sem carinho, sem amor e sem atenção. Pois é, seria muito bom. E é por este mundo que nós devemos lutar. É este o mundo que a Ordem Demolei busca. É por esta causa que devemos lutar. Sei que nossas vidas não são perfeitas, mas temos todo o conforto necessário para crescermos bem, saudáveis e nos tornarmos homens livres e de bons costumes. Aqui no estado de São Paulo, estamos no caminho certo, talvez sendo a maior Ordem Demolei do mundo. Isso é possível graças a projetos e campanhas realizadas por nossos dirigentes, campanhas de incentivo à iniciação de novos membros, como é que aconteceu no segundo semestre do ano passado, campanhas filantrópicas imensas, como o Arrastão da Solidariedade, que é a maior campanha filantrópica que eu já vi dentro da Ordem Demolei, entre outras coisas feitas para facilitar e tornar possível e viável a Ordem Demolei. Vamos parar para pensar o que queremos de bom em nossas vidas, quais os nossos objetivos, o porquê de nos empenharmos dentro da Ordem Demolei. Atingir nossos objetivos não será uma tarefa fácil. Claro que não. Nenhuma grande tarefa é fácil. Vocês têm que saber que encontrarão dificuldades, pessoas nos encorajando, desdenhando de nossa causa. Mas quando isso tudo cair sobre nossas cabeças, o que fazer? Nós vamos desistir? Achar que só porque é difícil não vale a pena? Só porque a vida nos bateu, vamos desistir e deixar de lado nossos ideais? Eu acho que isso não vai acontecer. Nós somos Demoleis, nós aprendemos com a memória e exemplo de Jacques Demolay. Aprendemos a persistir e a enfrentar nossos inimigos de peito aberto e cabeça erguida. Se não é para buscar um ideal, não é para lutar por uma causa, não é para tornarmos pessoas melhores, construirmos uma sociedade melhor, proporcionarmos a todos condições justas e humanas, então por que sermos Demoleis? Tenho certeza de que aqui não existem Demoleis que são Demoleis só um dia da semana. Aqui existem Demoleis de verdade, se entregando de corpo e alma à nossa causa. E é com essa mensagem, meus irmãos, que finalizo. Vamos com força, garra, vontade, coragem, determinação, caridade, honestidade e honra, construindo um mundo melhor. Somos irmãos. Vamos juntos, sempre juntos, até nossa missão estar cumprida. Muito obrigado. Meus parabéns. Anunciamos também a presença do senhor Rafael Ferreira, secretário-geral estadual, Tiago Fustinoni, paz-mestre, conselheiro capítulo Fé e Equilíbrio, número 68, e Anderson Teixeira, deputado federal jovem de São Paulo. Nossa ilustre amiga, companheira, tanto do deputado Bruno Covas quanto nossa, Nelma, vem aqui acompanhada dos ilustres representantes da Ordem Demolei, que vieram aqui de Parelheiros, cidade de São Paulo, nos prestigiando e trazendo o seu carinho a esta sessão solene. Concedemos a palavra ao senhor Rodrigo Varotti, secretário adjunto de entidades paramaçônicas do Grande Oriente Paulista. Excelentíssimo senhor Fernando Capês, deputado estadual, presidente dessa solenidade. Excelentíssimo senhor Bruno Covas, secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Irmão Caio César Louro Neto, mestre conselheiro estadual para o Estado de São Paulo.
dileto irmão Fábio Brizotti da Silva, grande mestre estadual do grande capítulo do Estado de São Paulo, autoridades civis e militares, autoridades maçônicas e demolês, queridos irmãos maçons e irmãos demolês, boa noite. Na qualidade de grande secretário adjunto de assuntos da Ordem Demolei e entidades paramaçônicas do Grande Oriente Paulista, aqui representando o sereníssimo grão-mestre Jurandir Alves de Vasconcelos, venho trazer a toda a família Demolei nossa mais profunda felicidade em homenagear essa, que é, por certo, a maior concretização do bem-fazer da maçonaria, a Ordem Demolei. Como escola de líderes e promotora de princípios que deveriam ser basilares de nossa sociedade, a Ordem Demolei é e sempre será ferramenta da construção social, formadora de homens de bem para um futuro melhor. Como sênior Demolei, aprendi que devemos planejar o futuro, idealizar aonde devemos e queremos chegar, e mais que tudo, devemos sonhar. Parafraseando nosso irmão Demolei Walt Disney, todos os nossos sonhos podem tornar-se realidade, se tivermos coragem de persegui-los. Sonhando, antevemos nosso futuro. Porém, entendo, meus queridos irmãos, que mais importante que a linha de chegada é o caminho que nos leva a ela. Tenham sempre em mente que nesse caminho repleto de obstáculos e provas, em que possa nos envolver o turbilhão da dúvida, estará sempre a nos iluminar a chama da Ordem Demolei, a guiar os nossos passos no caminho do bem e da verdade. Que em cada dia de nossas vidas devemos dar graças ao Pai Celestial por nos iluminar e guardar, pois em nossa consciência, gravado no mais profundo de nossas almas, brilham perenes as virtudes do amor filial, da reverência pelas coisas sagradas, da cortesia, do companheirismo, da fidelidade, da pureza e do patriotismo. Peço aos Demoleis que permitam que a ordem entre em seus corações e acreditem que um futuro de felicidade está à sua espera. Conclamo meus irmãos maçons para que apoiem ainda mais não somente a criação, mas também a manutenção de capítulos Demoleis, pois empenhando o nosso trabalho nessa causa, por trabalhar o futuro, chegaremos ainda mais próximo ao nosso ideal de justiça e perfeição. Prosperidade sem limites à Ordem Demolei e felicidade a todos nós. Muito obrigado. A presidência concede a palavra ao senhor Kleber de Moura de la Libera, ex-grande mestre do Estado de São Paulo, da Ordem Demolei e atual secretário de Saúde do município de Barretos. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da sessão, deputado Fernando Capês, que, pelo que eu soube, e fico feliz até da sua nobre decisão, estaria na Alagoas e quando descobriu que a data, firmou para a sua assessoria, estarei lá. Muito obrigado, fiquei sabendo, uma satisfação pela honra. Ao nobre deputado Bruno Covas, da qual, assim como o avô, tenho admiração como postura de homem pessoa, homem público, da qual tive a oportunidade de militar politicamente em campanha e me surpreender mais ainda durante esse processo, que normalmente é quando as pessoas se decepcionam, né? Então, foi pelo contrário. Também ao Fábio Brizotti, ao nosso grande mestre estadual, pessoa da qual eu tenho a maior estima, orgulho de ter trabalhado e aprendido muito. Ao nosso irmão mestre conselheiro estadual, uma pessoa que tem demonstrado galhardia, trabalho e talvez como entusiasta do trabalho voluntário, fazendo um movimento que contagia, ele falando hoje até o Brasil sobre a questão do arrastão. Parabéns. Ao irmão Clóvis Messias, amigo, conselheiro, irmão, até pai de vez em quando, puxando a orelha,
Obrigado, uma satisfação vê-lo nessa mesa, motivo justificado. Quem sabe dos bastidores desse dia sabe a sua tamanha contribuição para que isso chegasse, e a sua mão foi importante para isso. A todos os demais presentes, não só na mesa, plateia, boa noite, mas principalmente a Ordem Demolei e aos Demoleis, né? É sempre bom, já falei isso aqui uma vez, verificar nessas cadeiras de nobres deputados. Esperamos, muito em breve, muitos de vocês aqui, né, enobrecendo esse plenário, principalmente com as ideias de trabalho. Numa sociedade onde o jovem muitas vezes é estimulado pela questão do consumo, do eu próprio, do seu visual, da sua imagem, do seu comportamento social e identificação de grupo, a Ordem Demolei é essencial para poder, dentro de um espelho, mostrar que o jovem pode e deve, com frequência, refletir. Assim como foi falado essa noite, da importância de nós não sermos apenas um dia da semana um jovem Demolei, aquele que tem o espírito verdadeiro, como citado, é aquele que faz a todo momento, 24 horas por dia. Numa sociedade onde nós precisamos semear essas virtudes que a gente aprende e tenta dedicar todos os dias, para tentar mudar um pouco essa visão de ter o último celular de geração e não conseguir conversar com os próprios pais dentro de um cômodo de casa, onde o último recado, o último beijo vem virtual e se perde o carinho, a proximidade, o vínculo das pessoas. E que bom, não sendo das mesmas famílias, a gente se encontra pelo estado inteiro e hoje aqui e pode chamar de irmão. Isso é muito bom. E que nós possamos desse trabalho, desde quando foi a criação do Dia Demolei, pleiteada pelo grande capítulo e atendida pelo nobre deputado, hoje secretário Bruno Covas, visionário, porque via, como falou para o deputado nobre Fernando Capês, esse tesouro que é o trabalho da Ordem Demolei. Nós temos muitas coisas realmente a comemorar, mas muitas coisas ainda a avançar, vendo pelos desafios que são postos pela direção e pela própria sociedade. Os arrações, as entidades, coisas transformadoras que, quando pactuada entre todos vocês, impossível dar errado. Prova disso é que poucas vezes se vê alguns dados, eu vim compartilhá-los. Talvez vocês não saibam, mas boa parte de vocês modificaram uma coisa estrutural no Brasil, que em seminário internacional foi mostrado recentemente. Para se identificar um doador de medula óssea, antes do trabalho de vocês, normalmente a média era de 1 em 1 milhão. Pelo cadastro seriado, organizado pelos paulistas, depois estimulados pelos mato-grossenses, até em aldeia de índio e Rondônia, hoje o Brasil pode dizer que consegue encontrar 1 em 100 mil. E isso só foi possível depois do trabalho da Ordem Demolei. Parabéns, grupo. Uma conquista que salva pessoas. Imagina a realidade de Penápolis, que recentemente, a gente está achando que nós estamos ajudando só o Brasil, recebeu um comunicado que um doador da campanha da Ordem Demolei lá dentro está salvando uma pessoa amanhã de transplante na Áustria. Então é muito importante, que é um trabalho humanitário inesquecível. Uma jovem de 19 anos receberá amanhã esse transplante, e esse é um banco de esperança para pessoas que perpetuarão durante muitos anos. E a formação desse novo jovem, ele vem como portador realmente da coroa da juventude, porque qualquer desafio posto é desafio aceito. Dificilmente, num jovem renovado, você não haverá um adulto atuante. Em 20 anos, eu venho da cidade de Barretos, em 20 anos de contribuição, pouco mais que isso, nós pudemos ver dentro, sem organização de casta, organização cooptiva ou de tentar, hoje nós temos a oportunidade de ter uma contribuição marcante, como eu sei, em várias cidades. Hoje, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Barretos é um Demolei. Hoje, o vereador atuante, assim como o Bruno, foi avaliado como o melhor deputado do período da primeira gestão dele como melhor deputado. Hoje, o melhor vereador da cidade de Barretos, por avaliação de pesquisa, é um Demolei. Hoje, o candidato avaliado, nós estamos falando de política pública, possível virtual candidato a prefeito avaliado,
é um Demolei. Dentro das equipes de saúde, nós temos pessoas, o juiz da Vara e da Juventude, um Demolei de Guaíra, hoje fazendo um trabalho brilhante, apresentando, inclusive, um desafiador trabalho de drogadição dessa área, apresentando, inclusive, em seminários em outros estados. Uma equipe de saúde, onde, recentemente, nos Estados Unidos, um Demolei, Rafael Eichel Jr., pouquíssimo conhecido, mas que chefia um dos setores da prevenção do Hospital de Câncer de Barretos, venceu entre 27 países o prêmio do ano passado como melhor projeto de prevenção do mundo na área da saúde da mulher. E isso foi construído com base em várias pessoas. Um exemplo, nós só conseguimos alcançar a menor mortalidade infantil do estado de São Paulo porque dentro da coordenação, há muitos anos, não agora, existe também um Demolei. O 8º melhor índice de saúde do Brasil é trabalhado, é dedicado, foi reconhecido há menos de 2 semanas, inclusive pela presença do ministro da Saúde, por o trabalho de alguns coordenadores de maçons e Demoleis. A recuperação, poucos conhecem, Giuseppe Gatto fez um trabalho maravilhoso de 3 anos de recuperação da Central de Transplantes brasileira. Hoje, melhor, inclusive, que a Central da Espanha. A gente já não ouve mais problemas disso, estão noticiados no noticiário nacional. É um Demolei. Hoje, alguns setores da Polícia Federal, Secretaria Nacional de Combate à Corrupção, discretíssimos, são Demoleis. E isso é muito importante dentro do papel da vida de todos nós, porque mesmo com os preconceitos, a confusão com seita, ou mesmo todos aqueles, principalmente aqueles que vêm de cidades menores, sabem bem o que eu estou falando. Mas eu me lembro muito bem, e isso é muito importante para todos vocês que sejam jovens, a tamanha responsabilidade que hoje a saúde de uma população é comandada e compartilhada por uma equipe de 11 Demoleis na nossa Secretaria de Saúde. Eu posso dizer com orgulho, no dia da posse, vou até compartilhar uma situação intimista, no dia da posse do Bruno Covas, que eu vim com o prefeito virou e falou assim, eu gostaria que você trabalhasse na Secretaria de Saúde. E eu perguntei para ele, né, qual o motivo, como é que o senhor chegou no escritório? Eu não sou médico, sofri preconceito assim como os Demoleis sofrem em alguns setores. Eu não sou médico, não sou da área específica, não sou enfermeiro, sempre fui voluntário. Ele me falou uma única frase, que é a mesma que eu respondi hoje para uma pessoa que perguntou o porquê que eu estava nessa função. O prefeito respondeu, é porque você é Demolei. Obrigado. A presidência concede a palavra ao senhor Caio César Álvares Louro Neto, mestre conselheiro do Estado de São Paulo, da Ordem Demolei. Enquanto o senhor Caio se dirige à tribuna principal, nós estamos entregando aos senhores um convite para, com cada um, dividir um momento importante na vida desse deputado, que será o lançamento do nosso livro, Código Penal Comentado. Aqueles que são, principalmente de São Paulo, estiverem aqui no dia 10 de abril, na Avenida Liberdade 956. Serão nossos convidados para dividirmos juntos este importante momento. Caio César Álvares Louro Neto, a tribuna é sua. Deputado Fernando Capês, que hoje preside essa solenidade, no qual cumprimento todas as autoridades civis presentes. Fábio Brizotti, grande mestre do Estado de São Paulo da Ordem Demolei, no qual cumprimento todas as autoridades maçônicas presentes. Telespectadores que nos assistem, meus queridos irmãos do Estado de São Paulo, boa noite. 18 de março de 1314. Noite que um último grão-mestre da Ordem dos Templários foi barbaramente queimado às margens do rio Sena, em Paris. Noite que um homem
depois de 7 longos anos ininterruptos de tortura, chega às últimas consequências por um ideal. Jacques de Molay não foi o primeiro e nem será o último homem a ultrapassar todos os limites por um ideal. Mas para nós, aquela noite, há quase 700 anos, deixou um legado. Mais de 600 anos depois de sua morte, o seu maior legado carrega o seu nome, Ordem de Molay. Pois em nossa ordem estão incutidos os mais elevados princípios de amor a Deus, à pátria e ao serviço à sociedade, através da formação de líderes de 12 a 21 anos. Jovens líderes hoje, para amanhã, ao chegar o meio-dia da vida, formarem opinião, liderarem a sociedade e, sem sombra de dúvidas, sentar nessas mesmas cadeiras, ou muito além delas. Mas essa formação de caráter nasce do serviço e pela busca do que é justo. E neste ano, em homenagem ao nosso mártir, ao nosso ideal, vamos levar este dia muito além das paredes dessa Assembleia, pois nós só faremos a diferença na sociedade trabalhando além dos portões de nossos capítulos. Neste domingo, 18 de março, milhares de pessoas em mais de 60 cidades em solo paulista realizarão sem dúvida nenhuma o seu maior feito na área de filantropia, o Arrastão na Solidariedade, que se baseia em uma ação filantrópica com o objetivo de arrecadação de alimentos não perecíveis para as entidades assistenciais dos municípios participantes. Nosso objetivo é arrecadar 150 toneladas de alimentos em um único dia. Mas estou certo que, pela motivação de nossos membros em todo o estado bandeirante, arrecadaremos muito mais do que isso. E como uma organização é capaz de agregar milhares de jovens em todo o estado de São Paulo e em todo o mundo, formando a maior organização juvenil do planeta e sendo reconhecida nessa noite pela sociedade paulista? O que nos motiva a trabalhar tanto, mesmo abrindo mão de muito do que traz a juventude, pelo serviço à sociedade, através de nossa ordem? A resposta, senhoras e senhores, está no mesmo ato realizado por nosso mártir, quando de sua morte, pelo seu ideal, pelo nosso ideal. Hoje a Ordem de Molay olha para um passado longínquo e relembra a abdicação e o exemplo de nosso nobre mártir. Mas também olha para frente e vislumbra oferecer um copo d'água a este mundo sedento e abalado, através da renúncia, do exemplo, do esforço e da luta interminável por uma sociedade mais justa e fraterna. É assim que pensamos, é assim que agimos e caminhamos juntos, como um só, para buscarmos com toda a força o nosso ideal. O ideal de provar
a todos os homens que nossas cerimônias não são e nunca serão fórmulas vazias. Meus queridos, muito obrigado. Parabéns. Parabéns, Caio. Nos aproximamos agora de um momento importante desta sessão solene, em que será feita a homenagem ao senhor Fábio Brizotti da Silva, grande mestre do Estado de São Paulo, da Ordem Demolei, cujo currículo, com satisfação e por imposição regimental, passo a ler. Natural da cidade de Santos, São Paulo, filho de Juraci Nunes da Silva, falecido em 1991, profissão barbeiro, e Maria Helena Brizotti da Silva, dona de casa. Estudou o ensino fundamental em escola pública no município de São Vicente, cidade em que residiu durante sua infância e adolescência. Iniciado na Ordem Demolei em 1987, aos 13 anos de idade, membro do capítulo São Vicente, primeiro capítulo do Estado de São Paulo da Ordem Demolei. Ocupou diversos cargos durante seu período Demolei ativo. Exerceu o cargo de mestre conselheiro do capítulo São Vicente no ano de 1991. Detentor da honraria Chevalier, maior honraria que um Demolei ativo pode receber. Membro da diretoria do grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem Demolei, instituição responsável pela administração da Ordem Demolei Paulista, nos últimos 5 anos, ocupando os cargos de secretário executivo, grande mestre adjunto e atualmente exercendo o principal cargo estadual da Ordem Demolei, grande mestre do Estado de São Paulo. Iniciado na maçonaria em 2004, ocupou o cargo de venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Atrium, número 2882 do Grande Oriente do Brasil, no ano de 2010-2011. Advogado militante desde 1998. Permita-me incluir um parênteses. Aprovado um dos mais difíceis exames para ingresso do exercício profissional, que é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, com taxas de aprovação de menos de 10%, e números de candidatos que superam as dezenas de milhares, o que prova que aquele que quer e que busca com esforço o seu destino, sempre acaba conseguindo, principalmente quando tem a orientação e o impulso de uma ordem como a Ordem Demolei. É casado com a senhora Ana Maria Monteiro Craveiro Brizotti, com quem tem 2 filhos. João Vitor, 8 anos, e Raquel, 5 anos. Completa, neste ano, 28 de março de 2012, 25 anos como membro da Ordem Demolei, filiado ao Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. É, sem dúvida alguma, um grande exemplo de que a vontade, movida pela fé e guiada pela esperança, nos levam a atingir todos os objetivos. John Locke, no século XVIII, e antes dele São Tomás de Aquino já diziam: o ser humano vem ao mundo com a consciência zerada. O que ele consegue é fruto de sua obstinação, do seu interesse, do seu trabalho e de sua virtude. E é por essa razão que esta Casa de Leis, a maior Assembleia Legislativa do país, convida os nobres integrantes desta mesa,
o senhor Caio César Álvares Louro Neto, o senhor Clóvis Messias e o ilustre secretário Bruno Covas Lopes, para, juntamente com esta presidência, proceder a uma homenagem ao senhor Fábio Brizotti da Silva, com a entrega de uma placa com os seguintes dizeres: Assembleia Legislativa, em sessão solene, presta homenagem ao grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem Demolei, na pessoa do grande mestre Fábio Brizotti da Silva, pelo excelente trabalho realizado em prol dos jovens, cujos princípios ensinados são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. A Ordem Demolei é considerada pela ONU uma organização não governamental de importância fundamental, pois trabalha alicerçada na máxima de que, abre aspas, educando-se o jovem, estaremos nos eximindo da tarefa de ter que castigar o adulto. A placa é assinada pelos deputados Fernando Capês, deputado estadual, Bruno Covas, deputado estadual, secretário estadual do Meio Ambiente, datada de 16 de março de 2012. Convido os integrantes para procedermos à honrosa entrega desta placa. Neste momento, a presidência convida o senhor Fábio Brizotti da Silva a ocupar a tribuna especial, que por imposição legal e regimental pertence e é de uso exclusivo dos deputados desta casa, mas que nesta noite se curva ao trabalho de cada um dos integrantes da Ordem Demolei, e se sente engalanada de ceder oportunidade para o grande mestre do Estado de São Paulo da Ordem Demolei, Dr. Fábio Brizotti da Silva, usar a palavra. O duro vai ser falar depois de tudo isso. Nobre deputado Fernando Capês, que preside essa solene, maravilhosa, em homenagem à Ordem Demolei. Ilustre secretário do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, meu querido irmão Bruno Covas. Digno irmão, mestre e conselheiro do Estado de São Paulo, Caio César Louro Neto, comandante-geral da liderança e da juventude Demolei Paulista. Eminente irmão, amigo e companheiro, Clóvis Messias, cujo é o responsável pela organização desse evento maravilhoso realizado na noite de hoje. Senhoras e senhores convidados, meus queridos e estimados irmãos demoleis, caros telespectadores, boa noite. Essa homenagem que foi feita a mim, na realidade, eu só estava no local certo, na hora certa. Não sou merecedor de tantas deferências. Na realidade, essa homenagem é exclusiva da Ordem Demolei, de vocês, jovens demoleis. A função de grande mestre do Estado de São Paulo, do grande capítulo do Estado de São Paulo da Ordem Demolei, entidade responsável por administrar a Ordem Demolei no Estado de São Paulo, sob os auspícios do Supremo Conselho, da Ordem Demolei para o Brasil, coube a mim este ano.
e um ano muito feliz, porque nos aproximamos de 3 décadas de atuação da Ordem Demolei no estado de São Paulo. E com certeza, todos vocês estão aqui sentados com as suas capas, orgulhosos pelo dia que é merecedor, talvez não tenham ideia de que o surgimento desta organização no estado de São Paulo aconteceu num momento onde a democracia era um ideal a ser conquistado pela sociedade e que a liberdade de expressão era cerceada ferrenhamente por aqueles que queriam calar a voz do povo. Nesse mesmo período, a maçonaria brasileira, num ato de coragem, abriu as portas de sua instituição, não somente para patrocinar, mas também para apoiar e instruir a juventude paulista, para que pudesse, em conjunto com a sociedade, alcançar valores axiológicos inestimáveis e que nos trouxeram até o dia de hoje. A Casa da Democracia Paulista, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao abrir as portas para a Ordem Demolei, simbolicamente, para quem viveu aquela época, representa a conquista de um ideal. E não há nada mais importante para o ser humano do que ver aquilo que acredita, aquilo que entende que é certo e aquilo por que trabalha se tornar realidade. Se hoje estamos aqui com o direito de poder nos manifestarmos, como o nobre deputado disse, num local onde apenas os eleitos pela sociedade paulista fazem o uso da palavra, se nós estamos aqui hoje, sendo convidados a participar dessa cerimônia maravilhosa, pelos principais deputados mais votados do maior estado do nosso país, é porque efetivamente algo de bom todos vocês fizeram. E de fato fizeram. E continuaremos fazendo. O maior exemplo é o que o nosso querido irmão Caio, mestre conselheiro estadual, já pronunciou. Dia 18 de março, domingo, a maioria esmagadora de nossos capítulos, que hoje estão no número de 100, e daqui a uma semana seremos 101, com mais uma fundação de um capítulo na cidade de Taubaté, realizaremos uma atividade que demonstrará a força que cada um de vocês possui. Não é apenas a arrecadação de alimento não perecível, o que somente, se fosse, seria de extrema importância, pois, como dizia o sociólogo Bertinho, quem tem fome tem pressa. Mas é mais do que isso, meus caros irmãos. O ato que iremos executar, a ação social que iremos realizar no próximo domingo, levará uma mensagem à sociedade, uma mensagem de fé e de coragem, que se quisermos fazer a diferença em nossa comunidade, em nosso estado, em nosso país, ela precisa ser conjunta, unida e com um objetivo digno e merecedor. Enquanto nós vemos rotineiramente nos jornais, nas TVs, nos rádios, notícias que desagregam e muitas vezes até envergonham o povo, nós da Ordem Demolei continuamos fiéis aos nossos princípios, a valores que há muito tempo pregoamos a todos os jovens, valores que não são mais ensinados nas escolas, que muitas vezes as famílias se esquecem. A nós,
cabe justamente o papel de sementear, de criar, de estabelecer a base e a construção de uma sociedade digna e merecedora do apreço de todos os homens de bem. Meus caros irmãos, demolês, senhoras e senhores convidados, caros telespectadores, membros que abrilhantam essa Assembleia, dignidades. O que posso dizer dessa juventude, na qual me orgulho muito de ter participado há tanto tempo, e que hoje tenho a honra de representá-los como liderança juvenil, melhor adulta. Dizer que me orgulho muito de saber que o trabalho realizado pelos meus pares no passado geraram frutos, e o trabalho que vocês estão realizando fará a diferença numa sociedade carente e que necessita tanto de pessoas que tenham princípios e, principalmente, vontade real de fazer o bem e serem melhores. Muito obrigado, boa noite, parabéns à Ordem Demolei do Estado de São Paulo. Antes de iniciar essa sessão solene, eu conversava com o já meu querido amigo, assim posso dizer, Clóvis Messias, que falava com muita emoção, não só da Ordem Demolei, mas sobretudo da sua importância pela sua preocupação com os jovens, seu futuro e com relação ao próximo. É importante uma ordem como essa, que pensa no próximo, porque aquele que pensa no próximo, pensa como Deus. E eu então tive a ideia de solicitar a minha assessoria, mais especificamente ao Claudinho, que pelos seus 1,90 m não faz jus ao diminutivo, meu assessor, que fosse até a minha casa pegar uma carta já rasgada, amassada, que se encontra em uma das gavetas no meu quarto. Liguei para minha esposa, que, tendo que largar as crianças, as quais fazia dormir, reclamou um pouco, mas depois acabou pegando a carta. E é essa carta que eu pretendo ler, sobretudo a estes jovens que estão aqui. Como não tão jovem, mas também jovem, é o deputado Bruno Covas, secretário de Estado, com um presente já feito e todo um futuro a ser preenchido. Desiderata. Caminhe placidamente entre o rumor e a pressa, e lembre-se de que a paz talvez se encontre no silêncio. Seja cordial com todos, mas sem inclinar-se além do necessário. Diga sua verdade serena e claramente, e ouça os outros, mesmo aqueles tediosos, mesmo os ignorantes. Eles também têm a sua história para contar. Evite as pessoas ruidosas e agressivas, pois elas irritam o espírito. Se você se compara aos outros, poderá tornar-se frívolo e amargo, pois haverá sempre pessoas maiores ou menores do que você. Desfrute de seus planos e, sobretudo, de suas realizações. Permaneça interessado em sua carreira, embora ela possa até ser humilde, mas é algo que realmente é seu e que pertence a você,
na sorte variável dos tempos. Use cautela em seus negócios, pois o mundo, não só o político, é cheio de armadilhas. Todavia, não fique cego ante qualquer virtude onde houver, pois muitas pessoas lutam por altos ideais, fazendo a vida ser cheia de heroísmo. Seja você mesmo, especialmente, não simule afeição, nem seja descrente acerca do amor, pois ele é perene como a relva, em face de toda aridez e desencantos. Receba naturalmente a sabedoria dos anos, e com liberalidade as coisas da juventude. Alimente a força do espírito para se defender de desventuras inesperadas. Não se aflija com a imaginação, pois muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Mantenha salutar disciplina, seja terno consigo mesmo. Você é filho do universo, não menos que o sol, as estrelas e as árvores, e você tem o pleno direito de estar aqui. Claro ou não, sem dúvida, o universo está sempre se expandindo. Fique dentro deste universo, em paz com Deus, seja qual for a sua concepção acerca dele. Na confusão rumorosa da vida, permaneça em paz com sua alma, com todas as suas falsidades, monotonias e sonhos frustrados. Este é ainda um belíssimo mundo. Tenha sempre cautela. Lute incessantemente para ser feliz. Esse é um texto que foi encontrado na antiga igreja de St. Paul, em Baltimore, nos Estados Unidos, datado de 1662 e traduzido em 1982. E, por ser encontrado na igreja de São Paulo, me lembra a primeira epístola que São Paulo encaminhou aos Coríntios, quando, em seu capítulo 13, destaca os 3 dons mais importantes da pessoa humana: a fé, a esperança e o amor. A fé é a mola que nos propulsiona adiante, a força motriz que nos encaminha para conquistar nossas ações. A esperança, o leme que nos direciona e nos mantém em curso, mesmo quando a visão está obnubilada pelos problemas do cotidiano. E o amor, o combustível necessário que move a humanidade. E se São Paulo tivesse que destacar um dos 3 dons, ele destacaria o amor. O amor que os senhores recebem como virtude, recebem como dom. O amor que uma funcionária desta casa, com 60 anos de assembleia, que quebrou o fêmur, está internada ainda, nos telefona perguntando se estava tudo bem com a sessão, e manda com seu espírito jovem um beijo a cada um dos membros da Ordem Demolei. Agradeço a todos os presentes, agradeço ao deputado Bruno Covas, agradeço aos funcionários desta casa, a nossa assessoria que tornou possível a realização deste evento, e agradeço àqueles que fundaram a Ordem Demolei, que a trouxeram para o nosso país e que a fazem expandir a cada dia, sempre com a preocupação em servir ao próximo. Boa noite, está encerrada a sessão. Estamos aguardando todos no Salão Valdemar Lopes Ferraz, onde um belo coquetel nos aguarda. Boa noite.